Enquanto o governo federal tenta uma reestruturação das finanças públicas, principalmente com a possibilidade aí de aprovação da reforma da Previdência, o grande esforço do governo, os estados também continuam brigando para tentar reestruturar as finanças e principalmente aqueles que passaram por uma crise muito mais séria, como é o caso do Rio Grande do Sul, que chegou a declarar uma calamidade financeira, mas agora já houve a protocolação a apresentação formal de um projeto à Assembleia Legislativa, um projeto de lei complementar que autoriza o Estado a aderir à proposta da União de ajuda aos estados exatamente que estejam em situação de calamidade financeira. Rio de Janeiro já passou por esse processo e nós vamos falar sobre essa proposta com o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feld. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, secretário, a União desde o início está exigindo muita contrapartida para poder viabilizar essa adesão ao programa de socorro aos estados. Eu queria saber o que o Rio Grande do Sul está oferecendo. Uma boa parte daquilo que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de dever de casa, o governador Sartori vem liderando esse processo desde o dia 1º de janeiro de 2015, produzindo alterações e enfrentamentos bastante significativos do ponto de vista da redução dos gastos, do seu contingenciamento, da redução da estrutura do Estado, propondo também um aumento de receitas e, da mesma forma, utilizando-se de ferramentas de gestão um tanto quanto mais modernas, não é verdade? E agora nós temos aí algumas legislações que foram criadas que apontam para um futuro de um Estado um pouco mais equilibrado do ponto de vista fiscal. A própria aposentadoria complementar, que agora já fez mais de um ano, ela vai começar a produzir efeitos de uma forma mais significativa daqui 10, 15 anos. Mas é apontar e atacar os problemas estruturais do Estado. Da mesma forma, a renegociação da dívida com a União foi de relativo sucesso, trazendo, sob certos aspectos, uma diminuição no montante a ser carreado para o Tesouro Nacional. Por outro lado, nós aqui também fizemos uma legislação absolutamente vigorosa do ponto de vista da responsabilização dos gestores, né? Uma lei de responsabilidade fiscal do Rio Grande do Sul, acredito que é o único estado que tem isso aprovado, fazendo com que ela seja um pouco mais eficiente, até mesmo mais dura do que a própria lei de responsabilidade fiscal da União, que produziu seus efeitos e é um marco. Agora, nós remetemos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei no sentido de pedir autorização do Parlamento dos Gaúchos para aderirmos, para adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma medida que é absolutamente necessária no estágio em que se encontram as finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, vai nos permitir deixar de pagar o serviço da dívida, sua prestação, vai nos dar um fôlego de carência de 3 anos para o Estado, portanto, para esse governo, mas em maior período e quantidade no futuro governo, e, ao mesmo tempo, também vai nos possibilitar, quem sabe, o ingresso de algum recurso novo através de um financiamento, porque o governador Sartori, este governo, é o único governador nos últimos 50 anos que, por conta da realidade em que assumiu o Estado, não pôde buscar nenhum empréstimo, nem interno, nem externo, até esse momento. Agora, secretário, o principal enfoque aí dessa contrapartida é a privatização de várias prestadoras de serviços ou mesmo a federalização. É verdade, você tem razão, Denise. Mas antes mesmo do advento da existência desse instrumento chamado Regime de Recuperação Fiscal dos Estados Brasileiros, o Estado do Rio Grande do Sul, o governador Sartori, nós todos no seu conjunto, havíamos decidido de que uma área poderia ter atratividade no cenário e mercado internacional, mais precisamente a área da energia, e optamos, na medida em que as realidades do Estado se contrapunham às necessidades dessas mesmas empresas de se manterem de pé ou produzirem os seus efeitos na plenitude que se espera de empresas públicas tipo a CRM, que é a Companhia Regional de Mineração, a Sulgás, que é a nossa companhia de gás, ou até mesmo a nossa C3E, como vocês chamam em São Paulo, e nós chamamos aqui CE, a nossa Companhia Estadual de Energia Elétrica. Por que fizemos a opção de federalização ou privatização dessas empresas já muito antes do advento da existência do regime de recuperação fiscal? Vou ser um pouco didático, me permite. A Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, são 3 empresas que constituem o Grupo CE. Uma de geração, outra de transmissão
e outra de distribuição de energia. A de geração e a de transmissão estão em razoáveis condições financeiras do ponto de vista do seu equilíbrio, e uma gestão bastante eficiente até aqui tem mostrado resultados bastante profícuos nesse sentido. A distribuição enfrenta gravíssimos problemas com um passivo trabalhista bastante significativo que vem se arrastando ao longo do tempo e com algumas dificuldades. Bom, de qualquer forma, o que a gente imagina é que uma empresa de energia elétrica possa produzir no cenário internacional ter atratividade, interessados para eventualmente cotejarem valores, ofertarem propostas e definitivamente fazer com que a prestação de serviço para a sociedade gaúcha, para os usuários de energia elétrica, que representa mais ou menos 1/3 da área geográfica do estado do Rio Grande do Sul, pudessem definitivamente poder ser contemplado como uma empresa que pudesse ser mais eficiente do que ela já é e corrigir alguns problemas que eventualmente essa companhia possui. Agora, secretário, saindo um pouco desse projeto, há uma reformulação também na questão da Previdência do Estado, porque tem sido uma preocupação em todo o país, não é só a Previdência que fica a cargo do governo federal, mas também de estados, não? Isso. Mas eu concluiria, Denise, salvaguardando o seguinte: o Estado que não está conseguindo pagar seus salários em dia, porque ao longo dos últimos 46 anos, durante 39 anos, gastou mais do que arrecadou. E foi se financiando com privatizações, criação do Caixa Único do Estado, saques em depósitos judiciais tributários e não tributários, abertura de capital de algumas empresas públicas fazendo o seu IPO, e etc, e etc. Fez algumas gestões de uma forma a trazer a realidade até aqui. Bom, você tem toda a razão. Um Estado que não consegue pagar as suas contas em dia, que não tem mais essas alternativas, tem que definitivamente enfrentar esses problemas. Até mesmo não tendo condições de botar dinheiro nessas empresas para que elas possam nos dar o resultado que a gente espera e a sociedade está a aclamar. Bom, esse Estado tem que ver o que vai fazer com essas empresas e focar naquilo que realmente interessa, que é atender as demandas da população na saúde, na segurança e na educação, especialmente nessas 3 áreas mais nevrálgicas. E tu tem toda razão. Um outro grande problema é o problema estrutural da Previdência. No Brasil inteiro, aqueles que não têm um problema muito agudo agora, estados e boa parte dos municípios brasileiros, vão acabar tendo também. O fato é que o Rio Grande do Sul hoje consome aproximadamente 27% de toda a sua receita corrente líquida para pagar inativos e pensionistas. Nós, de cada 100 contra-cheques pagos no final do mês, nós temos quase 57 inativos e pensionistas para pouco mais de 43 trabalhando na atividade. É legítimo que eles recebam o seu salário. Afinal de contas, eles cumpriram o seu período profissional, o seu tempo de serviço, prestando serviço para o Estado. O fato é que o Rio Grande do Sul nunca fez o provisionamento de descontos adequados dos servidores, o patrão chamado Estado nunca constituiu esse fundo, nunca se preocupou com um cálculo atuarial que pudesse definitivamente fazer frente a realidades como essa no Estado que mais rapidamente no Brasil envelheceu, teve uma população média envelhecida pela redução da natalidade. Então, esse é um grande problema que o Rio Grande do Sul enfrentou já em múltiplas legislações, mas em especial com a aposentadoria complementar, que o governador Sartori aprovou há 1 ano e meio atrás. Agora nós já estamos provisionando recursos para que definitivamente, ao longo do tempo, essas questões de déficit na Previdência, que hoje nos consome aproximadamente 10 bilhões de reais, que saem limpinho do Tesouro para bancar esse déficit bilionário, certamente a gente espera que os futuros governantes comecem a respirar um pouco mais e melhor. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes. Eu acho importante a gente ter essa posição dos estados, porque isso dá bem a dimensão da grave crise financeira que o país enfrentou e aos poucos vai tentando derrubar, reverter. E secretário, para finalizarmos, saindo um pouquinho desse assunto, o senhor está mais preocupado com a votação da Assembleia ou com o jogo de hoje do Grêmio? As duas coisas, é claro que não dá para fazer o tamanho. Mas fiquei sabendo que o senhor é um grande torcedor. Eu sou gremista. Então, tensão assim também dá? Teremos uns drones aí mostrando resultado eficiente? Drones, hoje tem memes relacionados a drone em todas as redes sociais já essa semana.
natural que eu esteja numa certa ansiedade, por gremista que sou já há tanto tempo, acompanhando o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas não dá para comparar uma coisa com a outra, e você sabe muito bem, e certamente os teus ouvidos também sabem, as dificuldades do Estado são tão gigantescas e é de tamanha magnitude que envolve 11 milhões e 300 mil gaúchos, que certamente tem maior volume de repercussão, necessidade e importância. Mas é claro, até para, de certa forma, diminuir um pouco essa angústia, as dificuldades pelo quadro que nós estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul, nesse enfrentamento que faz o governo Sartori, certamente seria de bom agouro para o estado como um todo, especialmente para nós gremistas, a alegria de a conquista novamente das Américas, ganhando do Lanús hoje à noite na Arena Porto Alegre. O secretário. Secretário, nós temos um convidado aqui, o Carlos Andreasa, do 3 em 1, está participando hoje do Jornal Jovem Pan. Ele tem uma palavrinha aí. Porque é o seguinte, meu caro secretário, eu acho que a produção aqui do programa fez uma provocação, o senhor talvez não esteja vendo, mas a foto que aparece do senhor aqui no monitor, para quem nos vê, o senhor está com uma gravata vermelha. Isso é uma afronta, hein, mas secretário? A camisa é azul. A produção de vocês poderia ter um cuidado em relação a isso. A camisa é azul, mas a gravata é vermelha, secretário. Se o senhor quiser nos ver pelo YouTube, pelo Facebook... Mas é isso, então. Na verdade, eu não tenho preconceito em relação a nenhuma cor, eu não procuro não ter preconceito nenhum, e entendo que o Grêmio só é grande pela existência do vermelho do nosso co-irmão internacional. Isso aí. Mas, é claro, é inevitável, eles tiveram um período bastante longevo do ponto de vista de conquista, e agora me parece que nessa balança e concorra, que é o Rio Grande do Sul, chegou a vez do meu Greminho, o meu azul. Bom, secretário, então, boa sorte em relação ao seu time hoje, já que o meu está completamente fora, eu torço para São Paulo, né? A gente já deu, graças a Deus, não ter caído no Brasileirão. E boa sorte em relação à reestruturação das finanças do Estado. Uma boa tarde. Muito obrigado, Denise, a você, a todos vocês, o pessoal da produção aí. Na próxima, botou a gravata azul também. Tá certo. E olha, vocês têm muito a agradecer ao Hernanes, que voltou da Europa, fez um baita desempenho no Campeonato Brasileiro e ajudou, junto com seus companheiros, a fazer com que o tricolor paulista, multicampeão, pudesse continuar jogando a primeira divisão naquele gigantesco estádio chamado Morumbi. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, secretário.